pelo Partido dos Trabalhadores. Fernando Haddad, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, nos ouve, Fernando Haddad? Muito bem. Obrigado. É um prazer falar com o senhor. Queria começar perguntando sobre um pouco de como foram essas tratativas para chegar a essa definição de estratégia. O senhor como vice, a Manuela Dávila ali no banco de reservas, esperando para o caso do senhor ser guindado a cabeça de chapa, assumir a vice. Isso foi negociado a cada reunião com o ex-presidente Lula? Foi difícil? Amadureceu nos últimos dias? Como foi esse processo? Bom, o Lula desde sempre, ele quis ter um conjunto de partidos historicamente aliados a nós em torno da sua candidatura. Então, o PCdoB, por exemplo, da Manuela Dávila, historicamente se alia ao PT nas campanhas presidenciais desde 1989. O PROS está conosco nessas eleições, o PCO está solidário ao presidente Lula, sobretudo em função da injustiça que ele está sofrendo, né? E resolvemos nos reunir todos em torno da candidatura Lula para vencer as eleições e levar o Lula ao Palácio do Planalto a partir de 1º de janeiro. Nós entendemos que a candidatura Lula é a que mais representa os anseios do povo brasileiro nesse momento, tem o melhor plano de governo, que é a antítese de tudo que representa o governo Temer e do PSDB, e nós queremos que o país recobre a esperança, né? Que a gente volte a gerar emprego, oportunidades educacionais, tudo que o povo lembra dos bons tempos do presidente Lula. Já está definida a participação do senhor no primeiro debate, que será amanhã o debate da Band? O senhor representará o ex-presidente Lula nesse debate? Estamos fazendo esforços no sentido de garantir o cumprimento do Código Eleitoral. O Código Eleitoral é claro. Enquanto a candidatura do presidente Lula não sofrer um juízo do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, mesmo que esteja sendo contestada, ele tem todas as prerrogativas de um candidato, todos os direitos de um candidato. Então, no nosso entendimento, a Justiça tem que liberar a participação do presidente Lula do primeiro ao último debate, enquanto não houver um julgamento final que nós esperamos que seja favorável ao registro da candidatura. Boa tarde, prefeito. A Thaline fala com o senhor. Muito boa tarde. Agora, em relação a essa definição que acabou ocorrendo e que dirigentes e petistas chamam até num tom de brincadeira e numa provocação em relação ao desfecho envolvendo o Moro de chapa triplex, dirigentes do PCdoB e a própria Manuela Dávila vem afirmando que a vaga de vice está garantida para o partido, independentemente de quem seja o candidato. Na prática, se Lula conseguir ser candidato, ou o período em que Lula continuar sendo candidato, dependendo do desfecho do Tribunal Superior Eleitoral, Manuela Dávila será a vice na chapa? Assim que a candidatura do presidente Lula for confirmada, terei o enorme prazer de ceder a vaga de vice para Manuela Dávila. Esse é o acordo. Eu sou coordenador do programa de governo do presidente Lula, sou companheiro dele há mais de 20 anos de trabalho. Eu trabalho com o Lula desde 2003, quando ele tomou posse como presidente. Fui seu ministro da Educação. Não terei nenhum problema em honrar esse acordo, porque isso significará que Lula será presidente em 2019. E é por tudo isso que nós estamos trabalhando, para que ele volte à presidência da República. Isso é a coisa mais importante que nós temos pela frente. Essa é a nossa tarefa, reconduzi-lo ao Palácio do Planalto. Agora, em relação, independentemente da formação da chapa, em relação à disputa, nós vimos primeiro uma série de pulverizações de candidaturas, depois Geraldo Alckmin conseguiu aglutinar as forças ali do Centrão, Ciro Gomes ficou isolado muito, aliás, em função da articulação de petistas, Marina Silva da mesma forma, Jair Bolsonaro,
e a esquerda conseguiu unir pelo menos parte dos representantes ainda nesse segundo turno. Para a análise de vocês, um segundo turno com Jair Bolsonaro é eleitoralmente mais fácil no segundo turno do que com Geraldo Alckmin? Olha, nós temos a impressão que, por várias pesquisas de opinião, a população está unida em torno do projeto que o Lula representa, né? Isso está muito claro em todas as pesquisas de opinião, inclusive, confirmada a sua candidatura, não tenho dúvida que ele vencerá no primeiro turno. Caso isso não aconteça, o nosso campo estará unido em torno da oposição ao projeto atual do governo Temer e PSDB. Esses dois partidos, PMDB e PSDB, estão juntos, dando sustentação a um governo, na nossa opinião, ilegítimo, que está concorrendo com ações antinacionais e antissociais contra o povo brasileiro em geral. E eu tenho certeza que em outubro o povo vai dar um basta a isso. Na verdade, a gente sabe que a política é um espaço de muita luta, de muito conflito, e que as estratégias são muito importantes. Adotar estratégia significa, às vezes, deixar alguns feridos pelo caminho. Depois tem que consertar, cicatrizar, se entender. Por exemplo, esse processo de definição da estratégia do PT causou um certo estremecimento com Ciro Gomes, que já subiu o tom, está batendo no PT. Agora, num segundo turno, ou passa a chapa Lula-Manuela, e aí precisa dos votos do Ciro, ou passa, por exemplo, o Ciro, e aí também precisa levar votos para ele. Vai dar para fazer esse entendimento depois desse processo tão conflituoso? Mas veja, você vê a hipótese do Ciro apoiar o PSDB no segundo turno? Ou apoiar o Bolsonaro no segundo turno? O Ciro é um homem comprometido com os destinos do país, foi ministro do presidente Lula, apoiou a presidenta Dilma, foi contra o impeachment, denunciou a prisão ilegítima do presidente Lula, apontou as falhas do processo de perseguição política que ele está sofrendo. Então, o Ciro já deu essas declarações todas, né? E não será por uma questão eleitoral que ele vai abrir mão dos seus valores, né? Vai abrir mão do projeto que ele pensa para o país e que tem grande compatibilidade com o que nós pensamos. Não é idêntico o projeto do Lula e do Ciro, não. Mas eu diria a você que há uma dose grande de convergência. Tanto é verdade que a Manuela foi convidada para ser vice dele e foi convidada para ser nossa também. Ou seja, por quê? Porque os programas são próximos, são muito próximos. E nada que uma boa conversa não possa ajustar no segundo turno. Então eu tenho muita segurança de que o principal adversário do país não é o PT, não é o Lula, ao contrário. O que nós estamos verificando é que a população está repudiando o governo MDBista e PSDBista. PSDB e PMDB são os grandes responsáveis pela situação que o país se encontra. É mais fácil, Fernando Haddad, enfrentar Jair Bolsonaro ou Geraldo Alckmin no segundo turno? Olha, esse é o tipo de cálculo que não se deve fazer, né? Porque o que na verdade você deve fazer é apresentar um plano de governo para resgatar o país, gerar emprego, oportunidades. Olha, eu fui ministro da Educação do Lula. Você há de convir que quem fez mais pela educação do Rio Grande do Sul naquilo que compete ao governo federal? Não existia Unipampa, as universidades federais estavam degradadas quando o Lula tomou posse, não existiam os institutos federais. Quer dizer, só o Lula fez mais de 20 novos campos universitários e 30 institutos federais no Rio Grande do Sul. A Unipampa não existia, só a Unipampa tem 10 cidades com campos universitários. Então a gente tem que reconhecer que o que foi feito para resgatar
a metade sul do Rio Grande do Sul que vivia uma situação de depressão, toda uma série de iniciativas. O povo lembra de tudo isso. O povo tem isso na memória e é por isso que ele lidera todas as pesquisas de opinião. Agora, prefeito, em relação a um cenário de indeferimento da candidatura do ex-presidente Lula, porque apesar de uma série de jurisprudências, os casos anteriores, e estou aqui mencionando efetivamente a lei da ficha limpa, são casos bem pouco representativos. E a justiça, os posicionamentos da justiça estão cada vez menos previsíveis. No caso de um indeferimento da candidatura de Lula, vocês acreditam que vão conseguir garantir um percentual razoável de transferência de votos, então, para a chapa que vai ser coordenada pelo Simone Cabeça de Chapa e Manuela Navice? Olha, a nossa proposta é a seguinte: existe um dispositivo na lei de ficha limpa que permite aos tribunais superiores garantirem, em casos específicos, a candidatura mesmo de uma pessoa condenada em segunda instância. E o Lula já disse alto e bom som: se até o dia 15 apresentarem uma única prova de que eu cometi um ilícito, eu abro mão da minha candidatura. Né? Se acharem uma mala de dinheiro, como acharam no apartamento de alguns, uma conta no exterior, alguma prova, alguma coisa concreta contra mim, nem eu quero ser lançado a presidente da República, mas eu preciso que a população esteja convencida disso. Então, o Lula é o primeiro a dizer: eu abriria a mão da candidatura se aparecesse uma prova concreta contra mim. Como não vai aparecer, porque eu sei o que eu fiz da vida, diz o Lula, eu sou candidatíssimo e vou levar minha candidatura às últimas consequências. Nós não podemos aceitar esse estado de coisas. Nós não podemos aceitar que um processo desse, todo falho, tire da corrida presidencial, num momento de crise aguda, a pessoa mais indicada para resgatar a dignidade do povo brasileiro. Não é aceitável o que está acontecendo. Fernando Haddad, o programa do PT para apresentar para os eleitores, do qual o senhor participou muito, é um programa considerado bem mais à esquerda do que os programas das eleições de 2010 e 2014. É um programa que passa, por exemplo, pela ideia de taxar lucros e dividendos. É um programa que fala em convocar um novo processo constituinte, em reforma política. Esse programa, de certa forma, reconhece que o PT se afastou um pouco nas últimas eleições do seu compromisso de esquerda? Não, ele reconhece o tamanho da crise que foi gerada pelo governo Temer. Então não vamos sair dessa crise com medidas paliativas. Se a gente não enfrentar a cartelização dos bancos, no momento em que o país está vivendo, se a gente não garantir crédito barato para as famílias e empreendedores, nós não vamos gerar emprego. Então o que foi possível 10 anos atrás, talvez não seja possível hoje. Então nós temos que enfrentar a questão da cartelização dos bancos. Os bancos estão ganhando mais na crise do que antes da crise. Como é que isso é possível? No mundo inteiro, o banco na crise perde. No Brasil ganha. Então tem alguma coisa errada com o nosso sistema bancário. Vamos pegar o nosso sistema tributário. Por que o pobre paga mais imposto que o rico? Não faz sentido. O povo, quando vai ao mercado, embutido no preço das mercadorias, tem uma carga tributária que ele desconhece, mas ele sente na alma que está faltando dinheiro para alimentar sua família, para educar seus filhos e tal. Nós sabemos o problema. O problema é que o pobre paga muito e o rico paga pouco. Inverter isso não é correto? Então nós vamos defender que nesse momento de crise nós temos que aumentar a renda disponível das famílias mais pobres. E mesmo a classe média está muito exprimida. Até 5 salários mínimos, a pessoa não vai pagar imposto de renda mais no Brasil. Para sobrar dinheiro, para ele ir para o mercado, comprar um eletrodoméstico, trocar o carro, educar um filho.
Por quê? Porque isso vai fazer a economia se movimentar. Então essas mudanças de tributo, o rico pagar um pouco mais, a classe média e os pobres pagarem um pouco menos, isso é compromisso do presidente Lula. É isso que ele determinou que nós fizéssemos e que constasse no plano de governo. Então o juro vai cair, o juro final, o juro do tomador, do empresário, da família que quer consumir um pouco mais, de quem está com o nome no cadastro negativo, com o nome sujo, na praça, sem ter culpa disso. Nós queremos ter uma linha de crédito para ele sair dessa situação e voltar ao mercado de consumo. São essas propostas. Você pode dizer, eu nem acho que pareçam tão radicais assim, são propostas de bom senso no momento de crise. Agora, elas têm lado, elas são determinadas. Agora, Fernando Haddad, o PT ficou no comando do país durante 2 mandatos, 8 anos com Lula, 4 anos com Dilma, mais 2 anos antes dela sofrer um impeachment. Essas propostas não poderiam ter sido adotadas pelo partido antes, justamente para evitar a crise. Por exemplo, a revisão da tabela do imposto de renda. É uma proposta, inclusive foi discutida nos governos de Lula e de Dilma, mas não foram para frente. É verdade, mas naquela ocasião o salário real estava aumentando muito acima da inflação, que é o que não está acontecendo agora. Então, para cada momento você tem um tipo de medida a tomar. Você corrige alguns desequilíbrios em um momento e vai corrigir outros desequilíbrios em outro momento. Por exemplo, os pobres não participavam do orçamento público. Não existia Bolsa Família, não existia ProUni, não existia universidades federais no interior do país, era muito pouco, não existia escola técnica no interior do país. Então nós fizemos uma parte do trabalho, que foi levar o Luz para Todos não existia, o programa de cisternas lá no Nordeste não existia. Então, o que nós fizemos durante os governos do PT? Colocamos a população no orçamento. A população começou a se reconhecer no orçamento público. Você sabia que tinha 60 milhões de brasileiros que não tinham acesso a médico no Brasil? Nós criamos o Mais Médicos. Então, isso é uma parte do trabalho. Nós temos que fazer uma outra parte do trabalho agora. Nós temos que avançar mais. Por isso que a reforma tributária, para fazer o pobre pagar menos imposto e o rico pagar um pouco mais, porque ele pode. Imagina você, eu sou acionista de um banco, recebo dividendos e não pago imposto de renda. Isso é praticamente o único país do mundo que faz isso. Parece que tem um outro país do leste europeu que também não cobra imposto sobre dividendos. Então nós vamos corrigir agora que a economia exige, né, corrigir uma outra série de distorções que não foi possível corrigir no passado. Então nós fizemos muito, Lula saiu com mais de 80% de aprovação. Vamos lembrar que a Dilma foi reeleita e passou a ser sabotada depois de reeleita, né, que originou essa crise institucional que nós estamos vivendo, mas o povo sabe que nós sabemos governar para quem mais precisa. Agora, Fernando Haddad, em relação ao apoio necessário para a aprovação de projetos e propostas como essas, que são bastante polêmicas e que enfrentam resistências. Ao que tudo indica, considerando a divisão do fundo partidário nas eleições desse ano, que são as primeiras eleições sem a possibilidade de financiamento privado das campanhas, a renovação do Congresso Nacional vai ser uma das mais baixas dos últimos tempos. Isso porque os partidos têm priorizado na divisão de recursos do fundo aqueles que estão nos exercícios do mandato e, portanto, vão tentar a reeleição. Como garantir o apoio para propostas como essas, com um Congresso como este que nós temos hoje, ou muito similar a esse? Bom, nós temos que contar com a campanha eleitoral. Né? O presidente Lula já determinou, não basta eleger a presidência da República. Nós vamos voltar para o Palácio do Planalto, mas nós precisamos fazer campanha para os nossos deputados federais e senadores. Ou seja, nós temos que fazer um apelo para a população não voltar na base de sustentação do governo Temer. Você que está me ouvindo, presta atenção no seu deputado. Se esse deputado do PR, do PSD, desses partidos todos que hoje estão com o Alckmin, do PSDB, se eles são base de sustentação do governo Temer, se votaram
a favor da reforma trabalhista que tirou direitos seus, que limitou a capacidade do Estado de investir o teto de gasto. Não vote nesse deputado. Você pode mudar o Brasil com o seu voto. Não basta eleger o Lula presidente. Você tem que eleger uma base de sustentação para o Lula no Congresso Nacional. Câmara dos Deputados e senadores têm que estar afinados com o discurso do presidente Lula. Vai facilitar enormemente as reformas que nós teremos que fazer para afastar esse governo Temer definitivamente da história do país. Agora, em relação à questão de história recente, né? O senhor mencionou que a população tem que prestar atenção nos votos proporcionais, que não basta eleger o presidente e o ex-presidente Lula, que também essa representação tem que ter reflexo no Congresso. Agora, o PT, até bem pouco tempo, era aliado do PMDB, tanto que o partido fez a indicação de vice, não apenas no último governo da Dilma Rousseff, e mais do que isso, mesmo após o impeachment, o PT, em muitos estados, não é o caso aqui do Rio Grande do Sul, em função do cenário local, mas em muitos estados, o PT está fazendo concessões, vai sim dividir palanque e alianças com personagens desses partidos que participaram do impeachment e com alguns protagonistas que são bastante questionáveis. Como é que o eleitor entende isso? Olha, o Temer, até um determinado momento, se comportava como um deputado, né, que podia ocupar a condição de um vice decorativo, que é uma pessoa que nunca foi uma grande liderança no país. E efetivamente ele era um vice decorativo. Ele escolheu o PMDB, o Temer, já esperando ter um vice decorativo, é isso? O vice é uma questão mais simbólica do que efetiva. Ninguém elege o presidente achando que o vice vai dar um golpe no titular. É uma loucura imaginar que o PT poderia pensar que o vice Michel Temer fosse se aliar aos tucanos para tomar o poder. Isso é uma coisa tão impensável. Até o Alckmin, que dá sustentação para o governo Temer, disse que o Temer fez um papelão ao aprovar o impeachment da titular. Então, ao invés de condenar a atitude traiçoeira do Temer em relação a Dilma, nós vamos condenar a Dilma por ter sido traída? Não foi o PT que inventou a traição, pelo contrário. A gente faz acordo e cumpre. Agora, uma coisa é você escolher uma pessoa para ser vice, e ele próprio reclamava que não tinha muito espaço no governo. Outra coisa é a pessoa se aliar à oposição para dar um golpe de Estado. O PT subestimou a ganância e a gana de poder do PMDB e de Michel Temer? Nós subestimamos, porque nós não imaginávamos que o Gedel Vieira Lima, que o Eduardo Cunha fossem cercar o Temer e seduzi-lo para tomar o poder por um golpe de Estado. Esse pessoal foi crescendo ao longo dos anos. Eles tinham um tamanho e eles foram crescendo. E o PSDB, ao invés de abortar esse processo em proveito das instituições, a favor das instituições, jogou o país numa crise institucional. Então essas coisas não se fazem. Eu vi um programa que o próprio Alckmin dizia isso, olha, eu fui contra essa aventura do impeachment. Ele falou. Mas ele não tem uma liderança sobre o PSDB a ponto de conter a sua própria base. E foi o que aconteceu. Prevaleceu a posição do Aécio Neves e do José Serra. Na verdade, queria claro, dois temas considerados sensíveis. O primeiro é o da reforma da Previdência. Era a menina dos olhos do governo Temer e ele não conseguiu aprovar. Ainda ontem ele deu uma declaração em algum lugar que ficou esse serviço incompleto e que ele espera que o Meirelles se eleja para conseguir concretizar essa reforma. Muitos analistas de economia e de finanças garantem que sem reforma da Previdência, em algum momento o país vai ter sérios problemas. O que o PT, chegando ao poder, vai fazer em relação à Previdência? Tem algum tipo de reforma que vai fazer
Por exemplo, poderá vir a estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria? Bom, primeiro quebrar o tabu de que o PT não lida com esse problema. Só que a maneira como a gente lida é muito diferente da do governo Temer. O governo Lula fez uma reforma da Previdência, o governo em 2003. Você há de lembrar que o PSOL nasceu depois da reforma da Previdência. Rachou com o PT para criar um partido em função da reforma da Previdência. Em 2012, a Dilma também fez uma reforma da Previdência. Agora, como é que nós fazemos reforma da Previdência? Pactuando. A gente sabe que os regimes próprios, por exemplo, dos estados e municípios, tem governador aí com o pires na mão, pedindo apoio do governo federal para ajustar os benefícios, garantindo o direito adquirido, mas para estabilizar a questão previdenciária. Ele quis cortar a aposentadoria rural. Isso não é reforma da Previdência. Isso é prejudicar os mais pobres trabalhadores brasileiros. Ele queria cortar o benefício de prestação continuada que afeta a vida de milhões de brasileiros com deficiência. Isso não é reforma da Previdência, né? Então, vamos separar as coisas, em primeiro lugar, tratar assistência de um jeito, regime geral de outro, regimes próprios de municípios, estados e União, e vamos abrir uma mesa de negociação com os trabalhadores, não tem problema nenhum. Lula fez, Dilma fez, e o Lula, se tiver que ajustar as contas públicas, vai fazer como sempre fez. O Lula é campeão de ajuste em contas públicas. Agora, ele não prejudicou ninguém para fazer esse ajuste. Ele não tirou direito de ninguém, ele não prejudicou os mais pobres e fez superávit primário, diminuiu a dívida do país, pagou o FMI, né? Acumulou 360 bilhões de dólares de reservas cambiais. Então, o Lula sabe como fazer para ajustar essas contas sem prejudicar os de baixo, os que precisam ser promovidos, emancipados economicamente. O senhor mencionou essa questão de sem prejudicar os de baixo, e de fato, os avanços no governo, especialmente ainda em relação às questões sociais, são inegáveis. Mas há muitos críticos da atuação do ex-presidente, justamente no sentido de que ele não promoveu uma igualdade real, porque apesar de ter garantido um certo avanço de classes mais baixas, Lula manteve intocáveis os do andar de cima. Para garantir igualdade na prática, no próximo governo, o PT pretende mexer no andar de cima de fato? Nós pretendemos, né? O Lula sempre foi muito orgulhoso de ter promovido as empresas nacionais, inclusive no exterior. A presença do Brasil no exterior, né, na África, na América do Sul, junto aos BRICS, né, China, Índia, foi impressionante. Rússia. Então, nós promovemos muito. Devíamos ter feito a reforma tributária para tributar mais os de cima e menos os de baixo. Mas, conforme eu te disse, o salário real estava aumentando tanto acima da inflação, né, que, na verdade, a tarefa ali era colocar os trabalhadores no orçamento público, que foi conseguido com esses programas sociais todos que você citou e que melhorou muito a vida do trabalhador. Agora, nós temos outras tarefas. Reforma tributária é uma delas, a população de mais baixa renda pagar menos imposto, a de mais alta renda pagar mais imposto. Isso é uma tarefa que nós temos que fazer. Sabemos que é difícil passar pelo Congresso Nacional. E a questão do juro bancário. Você pagar 100%, 120% do cheque especial, 200%, 250% no cartão de crédito, com uma inflação de 4% ao ano, então é uma coisa que nós vamos ter que enfrentar. Agora, nós vamos promover a indústria, né? Isso não significa não querer gerar emprego, tecnologia. Nós vamos ter que apoiar os empreendedores brasileiros, né, a gerar emprego. Então você pode esperar que nós vamos ter muito investimento no Brasil.
Nós vamos trocar toda a iluminação pública do país por LED, por exemplo, para dar um choque de segurança pública no país inteiro, né? Isso vai economizar energia elétrica, porque o LED consome 50% da energia, equivale a meia hidrelétrica fazer isso. Isso aí vai exigir empresas fortes, vai exigir empresas que tenham capacidade de promover geração de emprego e impactar a qualidade de vida da população. Então nós não temos preconceito contra o investidor, pelo contrário, nós vamos ter que nos associar aos investidores para gerar emprego. Fernando, outro tema sensível que eu queria abordar, que é um tema muito caro, principalmente a militância de base do PT, é a questão da chamada democratização dos meios de comunicação de massa, a regulação da mídia. O PT, ao voltar ao governo, se voltar ao governo, vai enfrentar esse tema, vai propor algum tipo de regulação? Que tipo? Olha, a primeira coisa é afastar os políticos dos meios de comunicação. Meio de comunicação é uma coisa, política partidária é outra. Então você vai lá no Maranhão, tem uma família que manda em todos os meios de comunicação. A maior rádio é deles, o maior jornal é deles, a maior TV é deles. Você vai em Alagoas, manda no sistema de comunicação. Uma família de políticos. Você vai na Bahia, a mesma coisa. O nosso governador lá, Rui Costa, sofre por quê? Porque o dono da TV, da rádio, do jornal, a mesma família. Então, isso no mundo inteiro é proibido. Não pode ter uma família mandando em tudo. Mandando na rádio, no maior jornal, na maior emissora de televisão. Todo lugar do mundo, você vai na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem regra para impedir a propriedade, a chamada propriedade cruzada. Um grupo econômico ser dono de tudo no Estado. Isso viola preceitos democráticos. Outra coisa importante, nós temos a internet hoje. Os jornais brasileiros entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tirar do ar os sites mantidos por agências estrangeiras. Então vamos supor, o É o País Brasil. Por que os jornais brasileiros são contra a presença do É o País Brasil em língua portuguesa? Ou a BBC Brasil? Ou o The Intercept Brasil? Então nós temos que deixar claro que isso não pode acontecer. Agências internacionais têm todo o direito de manter sites noticiosos para ampliar as vozes, né? Nós não podemos restringir quem fala no Brasil para o grande público. Então, são essas providências que nós vamos tomar. Impedir a enorme concentração que existe, sobretudo regional, e permitir que agências estrangeiras possam ter a garantia de que eles podem expandir seus negócios no Brasil, porque são bem-vindos. Agora, prefeito, o senhor queria voltar um pouquinho numa resposta anterior sua, quando o senhor falou em relação à atuação do vice, né? O papel perdão, eu não te ouvi. Está me ouvindo? Você pode repetir a pergunta? Sim, voltar um pouco na questão do papel do vice. Pois não. O senhor mencionou que o vice é simbólico e que o vice, no caso do Temer, foi um vice decorativo. Eu não acredito, pelo que a gente conhece da trajetória da Manuela Dávila e da atuação do PCdoB, nem que ela, nem que o partido estejam dispostos a terem uma representatividade apenas simbólica e decorativa num eventual governo de vocês. Eu estava me referindo ao vice-presidente Temer. Eu estou dizendo que o Temer não foi escolhido para dar um golpe de Estado no titular. Você acha que a Manuela teria minimamente o sonho de fazer o que eu chamo de pesadelo, do que o Temer fez? Se a Manuela for vice do Lula, a Manuela vai conspirar contra o Lula? A Manuela vai se aliar ao PSDB para provocar um impeachment do Lula sem crime de responsabilidade? Agora, o que eu chamo de vice decorativo é porque ele se disse vice decorativo e invocou essa condição para dar um golpe.
Ele disse, olha, eu não estou fazendo nada aqui, então vou conspirar contra a titular. Então eu estou usando um termo que ele utilizou para se referir a si próprio, para justificar a responsabilidade. Agora, nós estamos tendo muito cuidado na escolha do vice agora, porque a gente quer um vice do tipo do Zé de Alencar. Isso é vice. E o Zé de Alencar nunca disse que era vice decorativo. Ou você viu o Zé de Alencar reclamar da atuação dele junto ao presidente Lula? O Zé de Alencar tinha orgulho de ser vice-presidente do presidente Lula. Tinha orgulho. Nunca reclamou, pelo contrário, tinha um papel extraordinário. Tem muito de simbolismo na presença dele na chapa. Agora, você dizer, olha, eu sou vice-decorativo, vou dar um golpe de Estado para tomar o poder, aí é um pouco de exagero. E me perdoe a ironia que eu fiz, porque às vezes as pessoas não compreendem quando você faz uma ironia. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, ele se declarou um vice-decorativo para impor ao país uma crise institucional, se aliando à oposição. Isso não se faz. Me diga um outro país do mundo que o vice tomou uma atitude dessa. Na verdade, para terminar, que eu sei que a agenda é pesada, Ciro Gomes declarou outro dia que querem resolver a eleição nos gabinetes ou em celas. Já faz parte dessa nova situação em que o Ciro está se sentindo isolado? Olha, o próprio Ciro Gomes solidariamente manifestou apoio ao presidente Lula e considerou a sentença condenatória injusta. Disse isso em várias entrevistas. Então ele sabe muito bem que o presidente Lula está sendo perseguido politicamente e foi condenado injustamente. Eu não estou supondo que o Ciro pensa isso. Eu estou dizendo que ele declarou isso. Então não tem dúvida a respeito disso. Nós não podemos, diante de uma situação tão dramática, né, como a que o presidente Lula está vivendo, deixar dúvidas a respeito de que lado a gente está. Né? Nós temos certeza que nós vamos estar juntos em proveito de um projeto nacional de desenvolvimento que resgate a confiança, a dignidade e a esperança do povo brasileiro. Fernando, na verdade, um pouquinho mais de descontração desse final. Aqui no programa, a gente sempre pede aos candidatos à presidência, a governo, a vice-presidência, que escolham uma música para a gente rodar, até para conhecer as preferências musicais dos candidatos. Então, gostaríamos de saber a sua escolha. Coloca Cálice aí do Chico Buarque e do Gilberto Gil. Beleza. Vai ser o hino dessa campanha. Afaste de mim esse cálice. Fernando Haddad, muito obrigado por nos conceder esse tempo. Boa sorte na campanha e até breve. Um abraço. Grande abraço para vocês.